Boa tarde para todos vocês. Hoje é quarta literária num horário diferente. Eu comuniquei através dos stories que, como eu estou no processo de organização, porque eu me mudei recentemente, a gente ia mudar o nosso horário hoje, excepcionalmente hoje. Mas nas próximas semanas, sim, nós vamos dar continuidade. Olá, boa tarde, Listiane. Seja bem-vinda. A gente vai dar continuidade aos nossos encontros sempre às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, eu estou entrando agora meio-dia, porque eu estou nesse processo ainda de organização aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o conto O Decote, de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, bastante conhecido, né, por ser muito polêmico, por ter uma linguagem nos seus contos com aquele misto do erótico, do pornográfico, né, principalmente para os padrões dos anos 50, que foi quando ele finalmente começou a escrever esses contos para uma seção de jornal que chamava A Última Hora, lá no Rio de Janeiro, mas que todos os dias ele escrevia e, de fato, passou 10 anos, de 1951 até 1961, Nelson Rodrigues escrevia para essa seção da vida como ela é. E, claro, né, se tornou um grande marco no século XX, principalmente pelo fato de ter abordado questões voltadas para o casamento, as relações humanas, a sociedade carioca do século XX, com todos os seus tabus, muitas pessoas assim horrorizadas, escandalizadas com as histórias que ele contava. Então ele começa a escrever bem jovem, né? Ele começa a ter uma participação num jornal aos 13 anos, ele já escrevia para uma página falando sobre assuntos criminais. E assim ele vai galgando o seu espaço, conquistando o seu espaço como escritor, se tornando um grande dramaturgo. Quem não se lembra do Vestido de Noiva, que foi um grande sucesso, que foi publicado em 1942. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Nelson Rodrigues, sobre, claro, muitas polêmicas, é machista, não é machista, o falso moralista, né? Aquele que falava de tantas questões consagradas em termos da família nos seus contos, mas que ao mesmo tempo a sua vida pessoal também trazia algumas incoerências. Enfim, né? O ser humano é uma caixa de surpresas, né? A gente não tem como definir. E é importante, eu sempre deixo aqui muito claro o quanto a gente precisa analisar as obras dentro de um determinado contexto. Então, se você descontextualiza a obra, se você pega um texto hoje, né, e começa a ler dentro dos padrões e das concepções do pensamento do seu tempo, do seu momento, do seu hoje, é claro que você pode fazer uma série de interpretações que muitas vezes vão ser, vamos dizer assim, incongruentes, ou seja, incoerentes mesmo com aquilo, com a pretensão desse autor no momento em que ele escreveu, no seu tempo, com seus pensamentos e com sua forma de agir. E assim, nunca, gente, ficar com aquela coisa de tentar confundir autor, narrador, acreditar que tudo que o narrador, que o escritor coloca na obra reflete o seu pensamento. A gente precisa se desarmar nesse sentido. Na verdade, muitas coisas são colocadas e são essa pluralidade de visões desses personagens que vão mostrar esses seres humanos que são diferentes, que são personagens, mas que representam seres humanos diferentes, com pontos de vista diferentes. E a gente precisa ter esse olhar mais técnico, né? Esse olhar muito mais proficiente mesmo, no momento em que a gente vai fazer a leitura desses textos. Então, sair dessa superficialidade e conseguir realmente, sabe, aquele trabalho de imersão, de entendimento da obra. Olá, boa tarde. Então, o que a gente vai analisar sobre esse conto? Então, o conto, como eu contextualizei para vocês, ele foi escrito na década de 50, faz parte, né, dessa coletânea de mais de 100 contos de Nelson Rodrigues, se chama, e esse especificamente vai ser O Decote, que é esse que a gente vai analisar hoje. Então, a gente começa aqui trabalhando com 4 personagens principais. Eles vão ter uma importância porque, de fato, se refere à questão do núcleo familiar. Nesse núcleo nós vamos ter o marido, a esposa, a sogra e a filha. Então, enquanto papéis sociais, assim, em termos familiares, nós vamos ter esses 4 personagens que vão estar ali dentro dessa trama. O que é que nos chama a atenção em primeiro lugar? A gente vê de imediato o narrador nos contando a respeito de Dona Margarida, que é a sogra. E ela aparece ali, é apresentada para o leitor através de características muito pontuais. Essas características, na verdade, físicas, que trabalham também a questão psicológica, ou seja, da sua personalidade, já vão nos indicar
um perfil dessa sogra, aquela sogra que é a guardiã dos valores morais, é aquela que está preocupada, né, com todas as questões relacionadas ao fato, né, desse personagem, ele está, de certo modo, sempre meio que preocupado ou tendo que dar satisfações à sociedade. Então, se a gente consegue entender, entrar nesse contexto do século XX, né, da década de 50 no Brasil, da sociedade carioca, dessa classe média, a gente vai perceber que existiam alguns conceitos em termos de família, em termos das relações sociais, que são bem diferentes das que nós vivemos hoje. Então, qual era o padrão que se tinha em relação à mulher? Como era a figura feminina? Como ela era interpretada? Como ela era entendida? Primeiro, que a mulher casada era aquela que deveria cuidar do lar, que estava sempre voltada para os afazeres familiares. Então, isso aí já é uma estrutura, ou seja, esse conceito já é estruturado nesse período. E a gente percebe que de nenhuma forma a mulher deveria estar se preocupando com suas próprias questões ou com seus próprios anseios, né? Então, não existia esse tipo de coisa. Ela deveria estar ali preparada para cuidar do lar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. E essa figura materna, ela fazia com que a mulher fosse até sacralizada, ou seja, como um ser que estava, vamos dizer assim, praticamente como um anjo, como algo intocável, ou seja, o materno, ele é divinizado. E aí a gente percebe que dentro dessa questão, toda a parte de sensualidade da mulher, dos seus interesses por outras questões, eram totalmente descartados, ou seja, não havia ali uma união possível ou um entendimento possível entre esse ser sacralizado, ou seja, que é a figura da mãe, né, ou seja, do materno, e ao mesmo tempo essa mulher que tem seus próprios desejos, seus próprios interesses. Então isso acabava criando sim um conflito, ou seja, as mulheres que se permitiam ter uma certa independência, que estavam à procura de seus próprios desejos ou da satisfação de seus próprios desejos, eram interpretadas como mulheres mundanas, né? Mulheres que não deveriam ou não, vamos dizer assim, poderiam até ter o direito de ter essa família dentro dessas concepções. E aí a gente percebe que os conflitos já começam por essa estruturação familiar extremamente, sim, discriminatória, preconceituosa em relação à mulher, né? Sempre havendo como apenas uma peça, um objeto ali de decoração do ambiente familiar. Então ela deveria simplesmente só satisfazer os desejos do marido, mesmo que este marido não estivesse nem um pouco interessado nos desejos dessa mulher. Então os casamentos praticamente eram vistos como sendo um casamento de fachada, ou seja, era o politicamente correto, é o que é bonitinho, o que precisa ser apresentado socialmente, mas que não necessariamente era o que era a perfeição, era o amor que pelo menos se gostaria que fosse colocado como uma verdade. A gente sabe que isso não acontecia. Então o que acontece nessa primeira parte? Eu vejo uma sogra aqui, tem algumas expressões referentes a ela que eu acho que são bem interessantes. O primeiro parágrafo do conto coloca assim: era uma mãe enérgica, viril, a antiga, diabética, asmática, com 60 anos nas costas. Apanhou um táxi na Tijuca e deu o endereço do filho em Copacabana. Chegou de surpresa. A nora, que não gostava da sogra perspicaz e autoritária, torceu o nariz. Já o filho, que a respeitava acima de tudo e de todos, precipitou-se, de braços abertos, trêmulo de comoção. Oh, que milagre! Então, logo no início do conto, a gente vê que esse oh, que milagre já mostra que existe aqui uma rachadura aqui familiar, ou seja, a nora que torce o nariz quando vê a sogra chegando, ou seja, elas já não se davam bem. E todo esse início contando como essa mãe, ou seja, uma mulher com suas doenças, né, com seus problemas de saúde, uma mulher viril, a antiga, né? Veja, a gente tá falando de 50, se ela já era antiga, imagina como era extremamente conservadora. Uma mulher enérgica, ou seja, de punho firme, que estava ali tentando, mesmo apesar, né, do filho ter casado, ter um certo controle, provavelmente, sobre essa relação. Não à toa, a nora recebe torcendo o nariz, ou seja, nem um pouco animada
com a presença da sogra na casa. No entanto, o filho já diz, ó, que milagre, já fica trêmulo de emoção, ou seja, né, a recebe bem e sabe que aquela mãe não era frequente a sua visita, possivelmente por não se dar bem com a nora. Então, inicialmente a gente já tem todas essas informações. O que acontece em seguida? Aqui no conto, coloca assim, ó, deu-lhe o braço. Há 2 anos, com efeito, que Dona Margarida não entrava naquela casa. Indispôs-se com a nora, cuja beleza a irritava, e cortou o mal pela raiz. Não ponho mais os pés aqui, nunca mais. Clara deu graças a Deus. Aquela sogra sem papas na língua a exasperava. E Aderbal, que era um bom filho e melhor marido, limitou-se à exclamação vaga e pusilânime. Mulher é um caso sério. Foi só. Eis que 2 anos depois, abandonando sua rancorosa intransigência, Dona Margarida punha os pés naquela casa. Foi um duplo, físico e moral. Ela que se impôs heroicamente. Trancou-se com o filho no gabinete. Perguntou, sabe por que eu vim aqui? E ele impressionado, por quê? Dona Margarida respirou fundo. Vim perguntar o seguinte, você é cego ou perdeu a vergonha? Olá, boa tarde. Então, o que acontece aqui, gente? A gente já vê que o negócio não tá dando certo, né? A visita da sogra após 2 anos vinha assim com um recado a dar ao filho. A gente percebe que a beleza da nora, ou seja, ela não gostava, as duas não se davam bem, a nora já havia se sentido muito feliz porque ela tinha dito que nunca mais ia voltar por lá. Então a gente percebe que sim, existe aqui uma desavença entre essa nora e essa sogra. E essa visita vem com um certo segredo, né? Ela tranca o filho no quarto e pergunta se ele não tinha perdido a vergonha. Você perdeu a vergonha ou você tá cego? Então aqui a gente já tem um conflito que nos é anunciado e que já vem, né, posterior a uma relação aí não muito amigável, né, entre nora e sogra. Tá aí o filho no meio e vamos saber o que é que vai suceder. Então, essa personagem, Dona Margarida, ela vai ser simbolicamente a representação de todo esse conceito conservador familiar, né, da mulher que precisa cuidar bem do marido. Ela não aprovava essa união entre o filho dela e Clara. Então a gente percebe que ela é enérgica, ela é dura e ela vai realmente para o empate. Ela vai colocar o filho contra a parede. O interesse de Dona Margarida era que o filho se separasse de Clara. Mas vamos ver por que isso não acontece, né? Porque mesmo a mãe indo de encontro a esse relacionamento, mesmo não querendo ir lá, porque já fazia o quê? 2 anos que ela não ia até a casa do filho, ela decide ir nesse dia e já vem com essa pergunta fulminante, né? Se ele era cego ou se ele tinha perdido a vergonha. Não esperava por esse ataque frontal. Ergueu-se desconcertado. Mas como, apesar dos seus achaques que faziam de cada movimento uma dor, Dona Margarida pôs-se de pé também. Prosseguiu implacável. Sua mulher anda fazendo os piores papéis, ou você ignora? E já com os olhos turvos, uma vontade doida de chorar, interpelava-o. Você é ou não é homem? Gente, vamos agora voltando aqui para o nosso contexto. Essa mulher passa bastante tempo para visitar o filho, não gostava da nora, como eu contei para vocês. Chega e já vem perguntando se ele era cego, se ele não tinha vergonha. Depois vai e implacavelmente pergunta diz que a mulher fazia os piores papéis. A gente já entende que ela estaria traindo, né, o filho dela com outros homens. A gente já vai por aqui e ela já quase chorando, né, ela pergunta, você é ou não é homem? Então a gente vai ter aqui essa é a primeira pontuação que eu quero falar com vocês a respeito dessa concepção, dessa figura do homem. Eu tinha falado anteriormente que a mulher, essa questão da maternidade, da mulher casada, dessa coisa da sacralização
da mulher que deveria colocar de lado os seus desejos, que deveria sim seguir fielmente aquele modelo conceitual da família margarina, da família perfeita, mesmo que isso fosse só para os outros. Dentro da casa poderia ser totalmente diferente. O que é que a gente vê aqui? A gente percebe claramente que também tem uma concepção nessa pergunta: você é homem ou não é? Ou seja, o que era ser homem? Vamos lá, voltando aí, século XX, década de 50. Um homem, né, entendido como homem de verdade, não deveria admitir, né, ser traído. Ou seja, ele poderia até trair livremente, sem nenhum tipo de crivo, né? Enfim, de régua ali para medir se estava bem, se não estava bem. Mas a mulher não, tá bom? Então o que que acontece? Ele era homem ou não era? Ele iria admitir isso? Ele iria, assim, passivamente saber que estava sendo traído e não iria fazer nada? Então, essa própria pergunta aqui, não é? Provavelmente não aconteceria nessa época sendo dirigida, sendo feita, por exemplo, a Clara, se fosse o contrário, né? Por exemplo, você é mulher ou não é? Você vai deixar seu marido lhe trair? Anos 50 isso não aconteceria, muito pelo contrário. A mulher deveria sim saber que o marido a traía, deveria se resignar, deveria fazer de conta que não estava entendendo que era para não contrariar o marido e fazer de tudo para que seu casamento tivesse continuidade, sem nenhum tipo de conflito. Aceitar, e muitas até acreditavam, sim, muitas até hoje ainda acreditam, né, que isso é coisa de homem, que homem é assim mesmo, que isso é normal, que é natural, né? Não é uma coisa que ficou lá só nos anos 50, né? Ainda hoje existem mulheres que ainda têm esse pensamento, só que a questão aqui é que mesmo Aderbal, estando ciente de que a mulher o traía, ele até então não saía do canto, ou seja, ele não tinha tomado ainda uma atitude. E a mãe vai até lá e quer que ele tome uma atitude sim, coloca ele contra a parede. Quer que você vai continuar assim? Você é cego ou você perdeu a sua vergonha? Então veja toda essa tensão familiar muito voltada para os padrões da época, para os comportamentos e as figuras, né? Essa questão do contraste entre o que era essa visão do que deveria ser uma mulher e do que deveria ser um homem. E aí a gente vai percebendo que existem esses conflitos naturalmente. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Nelson Rodrigues, ele foi muito criticado no período que ele escreveu, ainda assim é criticado até hoje, mas principalmente nesse período, porque imagina uma sociedade muito conservadora, uma sociedade que não queria que os seus pecados, né, que os seus problemas, seus conflitos fossem revelados, e ele se propunha a trazer essas questões do dia a dia, até pela sua própria experiência como jornalista, que foi também, e ele começava a criar essas histórias. É tão interessante o fenômeno da vida como ela é, que todas as vezes que ele publicava essas histórias diariamente, as pessoas saíam correndo antes de fechar o jornal, porque queriam comprar o jornal, né, a última hora, que era para ler a história do dia, para vocês terem uma ideia. Lembre de que é um período, né, anos 50, que a gente não tinha essa questão de internet, né, não tinha essa popularização toda da televisão, então as pessoas gostavam muito de comprar esses folhetins, comprar essas histórias e acompanharem essas histórias, algumas baseadas em fatos reais, outras inventadas, mas que ele trazia essa realidade. E isso, claro, que chocava a sociedade da época, né? Imagine falar sobre mulheres que deveriam ter um conceito de santidade dentro de casa por serem mulheres, traindo o marido. Então isso causava uma certa curiosidade, né? As pessoas gostavam de ler sobre essas histórias. Mas aí uma coisa que eu acho importante para vocês é que eu até separei aqui um pedacinho de um trecho, né, que foi escrito pelo próprio Nelson Rodrigues, que ele diz assim: sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico. E assim ele se auto-intitulou, né, justamente por trazer, colocar tudo isso à tona, né,
desses ruídos que muitas vezes querem ser escondidos, que estão entre as quatro paredes, né? Que só a família que conhece, e ele coloca isso, né, para fora, né, para que fosse visto que essa coisa tão perfeitinha, de fato, sim, escondia muitas coisas ali por trás. Mas vamos dar continuidade aqui ao conto. Então, bem interessante que quando ela pergunta se você é homem ou não é homem, ele vai e sobriamente responde: sou pai. Eu quero que vocês marquem bem essa frase dita por Aderbal, porque essa questão do ser pai e do que isso representava para ele durante toda a narrativa vai ser importantíssimo para a gente dar aquele checkmate final lá no finalzinho do conto. Então vamos ver agora, ele divide a seção do conto como o pai. Vamos falar agora quem é Aderbal, né? Porque o pai. Há 15 anos atrás, os dois se casaram no civil e no religioso. E como todo mundo, numa paixão recíproca e tremenda. A lua de mel durou o quê? Uns 15, 16 dias. Aí já tá voltando, o conto volta, agora ele não é linear. A gente pega aquela primeira parte, que é do encontro da Dona Margarida com Aderbal, falando sobre a traição, né, que o filho estava sendo traído, e cobrando um posicionamento da parte dele. E depois aqui a gente tem essa seção, o pai, que volta lá no passado, quando Clara ainda estava naquele período de lua de mel com Aderbal. Vamos ver o que isso acontece. Ele coloca aqui, ó, o tempo de duração da lua de mel. A lua de mel durou o quê? Por que ele enfatiza isso? Ele coloca uns 15, 16 dias. Mas no 17º dia, encontrou-se Aderbal com os amigos e no bar, tomando uísque, ele disse, por outras palavras, o seguinte: o homem é polígamo por natureza. Uma mulher só não basta. Quando chegou em casa, tarde, semi-bêbado, Claro interpelou. Que papelão, sim, senhor! Ele podia ter posto panos quentes, mas o álcool enfurecia. Respondeu mal e ela, numa desilusão ingênua e patética, o acusava. Imagine, fazer isso em plena lua de mel. A réplica foi grosseira. Que lua de mel? A nossa já acabou. Gente, veja, o camarada acaba de casar. 15 dias aí, ó. No 17º dia, esse homem já estava no bar com os amigos, enchendo a cara. Agora, observem a frase que ele diz. Ele diz que o homem, ele é polígamo por natureza. Aqui, nós já temos um posicionamento, né? Uma visão de mundo de Aderbal, dessa concepção extremamente machista. Né? Ou seja, ele diz que o homem é polígamo por natureza. Ou seja, que estava tudo bem, né? Ele ter amantes. Mal tinha casado. Quando chega em casa, que a mulher vai papelão, já chega bêbado, a gente tá ainda em lua de mel, ele vai e já diz assim, que lua de mel, a nossa já acabou. O cara estava casado há 17 dias. Então, veja como o comportamento de Aderbal, porque aqui a gente tem a primeira fase dele com a mãe, o homem traído. Esse mesmo homem traído, a vítima, vou colocar bem entre aspas porque a gente vai questionar um pouquinho essa parte aqui. Esse mesmo homem com 17 dias de casado já sai para encher a cara, já chega para a mulher dizendo que a lua de mel já tinha acabado e que o homem era polígamo por natureza. Isso ele já tinha dito num bar junto com os amigos. Então, a gente vai percebendo o quanto esse Aderbal aqui, ele na verdade, estava ali se pintando de o pai. Mas ele só estava pensando em ser o pai, né? Porque como marido, deixando muito a desejar, né? Até por tratar a mulher dessa forma, né? Com pouco tempo de casamento. Mas ele não imaginava o que isso ia causar. Porque o texto complementa dizendo o seguinte: durante 3 dias e 3 noites, Clara não fez outra coisa senão chorar. Argumentava: se ele fizesse isso mais tarde, vá lá. Mas agora? Porque normalmente pensa assim, né? Depois de um tempo de casamento, isso vai acontecer, porque o relacionamento vai se desgastando, assim, enfim, se arruma uma justificativa. Uma desculpa. Mas ainda estava na lua de mel, para ele já tinha acabado o 17º dia, então isso fez com que ela se desiludisse bastante. Né? Então ela chorou 3 dias e 3 noites
porque tinha se decepcionado com o comportamento, né, do marido, né? Estavam recém-casados. A verdade é que jamais foi a mesma. Um mês depois acusava os primeiros sintomas de gravidez, que o exame médico confirmou. E então aconteceu o seguinte: enquanto ela no seu ressentimento esfriava, Aderbal se prostrava a seus pés em adoração. Sentimental da cabeça aos pés, não podia ver uma senhora grávida que não se condoesse, que não tivesse uma vontade absurda de protegê-la. Lírico e literário costumava dizer: a mulher grávida merece tudo. No caso de Clara, ainda mais, porque era seu amor. No fim do período, nasceu uma menina, e foi até interessante. Enquanto Clara gemia nos trabalhos de parto, Aderbal no corredor experimentava a maior dor de dente de sua vida. Mas ao nascer a criança, a neoplasia desapareceu como por milagre, e desde o primeiro momento ele foi na vida, acima de tudo, o pai. Esquecia-se da mulher ou negligenciava seus deveres de esposo, mas jamais, em momento algum, deixou de adorar a pequena Mirna. Incidia em todas as inevitáveis infantilidades de pai. Perguntava: não é minha cara? Os parentes e os amigos comentavam: Aderbal está bobo com a filha. Então a gente já vê aqui que após um mês de casamento, ela já começa os primeiros sintomas, ela descobre que está grávida. Aí ele começa a tratá-la como uma rainha. Inclusive a frase dele é: a mulher grávida merece tudo. Aí volta para aquele pontinho lá do início da live que eu falei sobre a questão dessa sacralização, né, do endeusamento, ou seja, da mulher como mãe, a mulher pura, a mulher casta, né? Essa era a visão, o pensamento, principalmente desse período aqui. Então, a mulher grávida merecia tudo. Então, ele começou a tratar essa mulher como uma rainha. Claro que o texto também coloca que não só porque ela estava grávida, mas porque ela era o amor dele. Mas veja que é aquela questão, né? Você não tem que só amar, mas você precisa demonstrar, você precisa ter atitudes que comprovem esse amor. O próprio texto aqui já coloca que ele foi um exímio pai. Quando a menina nasceu, então, que é a Mirna, foi só amores e olhares para essa filha, mas como marido, ele não correspondia. É como se Clara não existisse para ele como mulher. Ela deveria ser só a mãe. Este é o grande problema aqui. Então agora o conto passa para uma outra parte, que é a esposa, e vai falar um pouco sobre Clara. Desculpa, gente. Então o que a gente vai percebendo aqui? A gente vai percebendo que a gente já tem um perfil de Aderbal, quem é Aderbal como homem, já tem algumas considerações a respeito de Dona Margarida como sogra, e agora chegou o momento de nós conhecermos um pouco mais a respeito da esposa, que é a Clara. Então tem aqui dizendo que quando Mirna fez 8 anos de idade, Aderbal ele recebeu uma carta anônima. E essa carta anônima dizia: abre o olho, rapaz. Então ele já ficou intrigado. Então a primeira vez que ele caiu em si, já começa a desconfiar sim a respeito da mulher. E começou sim a observá-la. Então quando ele começa a observar, ele já começou a achar que ela era uma mãe displicente, que ela só queria saber de viver em festas, que ela não dava atenção à casa, à família, como deveria ser, inclusive dando grande prioridade aos decotes que ela usava. Não à toa, o título do conto é O Decote. Então, os decotes que ela usava, os ombros nus, né? Então, mostrando essa parte da sensualidade da mulher, né? Dando essa indicação, ou seja, para ela ser uma esposa e mãe, ela não deveria se comportar dessa forma, ou seja, ela não deveria deixar aflorar a sua sensualidade. Isso aqui já é colocado bem nessa primeira parte que ele coloca sobre a esposa. E aí ele chama a atenção dela: olha, você precisa selecionar melhor suas amizades. E ela não gosta, né? Ela diz que ela estava lá limando as unhas, né? Coloca aqui, você dá um palpite, sim, sou dona do meu nariz. Então ela enfrenta, ela não quer que ele se interfira nas amizades, ou seja, no convívio social dela. Ele ficou desconcertado, quis insistir. No entanto, ela diz: olha, você não me dá a mínima atenção. Então, se você não me dá atenção, por que você está questionando agora as minhas amizades? Então, já começa aí esse conflito. Ele disse que não ia se meter mais.
Mas ele deixou bem claro para ela o seguinte: nunca esqueça que você é mãe. Veja que mais uma vez o texto traz essa ideia de ser mãe como algo muito forte, que ela não poderia deixar para trás em nenhum momento. Ou seja, ele pouco se importava em relação a ele ser traído até, né, da questão dele entre homem e mulher ali presente, mas que ela não esquecesse do conceito, né, da família, né, da família perfeita, e que ela não deveria negligenciar o seu comportamento como mãe. Ou seja, tudo que ela não poderia fazer era fazer algum tipo de escândalo, alguma coisa, não pensando nele, mas pensando principalmente na filha. Era isso que a Aderbal prezava muito. E ela foi mal criada com ele, disse: ora, não amola. Foi a última vez que eles conversaram sobre esse assunto, eles não discutiram mais. E aí ele já se tornou meio que uma testemunha mesmo, silenciosa, e da frivolidade da mulher. Sim, ela o traía, tinha vários amantes, saía o tempo todo. Mas a ideia que ele tinha era uma ideia fixa na filha. Então, uma vez na vida, outra na morte, ele dizia à esposa: não esqueça de que você é mãe. Então ele não intervia mais nas saídas de Clara, né, no comportamento frívolo de Clara, mas ele sempre frisava: não esqueça que você é mãe. E agora a Mirna estava completando 15 anos. Dona Margarida foi mais uma vez para casa, chamou a atenção do filho e disse o seguinte: você precisa se separar para depois se desquitar. Na década de 50, gente, ainda não havia o divórcio, então havia o desquite, que já era um grande escândalo para a família. Uma mulher desquitada, um homem desquitado já era visto com outros olhos. Então tudo se fazia para que isso não acontecesse, porque já existia todo um preconceito em relação às pessoas que se desquitavam na época. Mas a Dona Margarida vai lá dizendo: ó, o negócio tá tão escandaloso, tá tão na cara de todo mundo que você é traído, que você deveria pelo menos se separar e se desquitar de Clara. Então ele diz isso, só que ele ficou desesperado, né? Ficou desesperado e ficou dizendo: ai, minha filha. E a Margarida disse: ora, pílulas. E aí ele disse: olha, ele disse pra mãe dele, né, pra sogra de Clara: olha, minha mãe, eu não existo, compreendeu? Quem existe é a minha filha. Não darei esse desgosto à minha filha nunca. Ou seja, ele não se separava de Clara, mesmo não existindo mais amor ali naquela relação, mesmo sendo uma relação de muitas traições por parte dela, porque ele, na verdade, não queria decepcionar a filha. A grande devoção, o grande amor que ele tinha, né, o sagrado para ele era aquela filha, e ele era, inclusive, capaz até de se anular para fazer com que a filha ficasse feliz. Ele não queria que a filha tivesse essa decepção, né, do desquite, de ter que separar da mãe dela e assim por diante. Então, a Dona Margarida usou vários argumentos para tentar convencê-lo, né, de fazer essa separação, e ele sempre dizia o seguinte: pode ter amante, pode ter o diabo, mas é mãe de minha filha. E se minha filha gosta dessa mulher, ela é sagrada para mim. Pronto, acabou-se. Por fim, sem paciência, Dona Margarida saiu apoiada numa bengala, doente, e disse: você precisa ter mais vergonha na cara. Então veja que conflito tão grande aí, porque ele não abria mão. Ou seja, ele dizia: se minha filha gosta da mãe, eu vou ter que fazer esse sacrifício sim. Eu não vou me separar de Clara. Vai ficar tudo do jeito que está. E aí vem uma outra seção no conto que se chama Pecadora. Vamos ver o que aparece aqui nessa parte. Uns 40 minutos depois, a Aderbal procura a filha e faz uma pergunta bem intrigante. Ele pergunta: vem cá, minha filha, você gosta muito da sua mãezinha? Ela pareceu maravilhada com a pergunta e disse: você duvida, papai? Então ela pigarreou disfarçando. Ele diz: brincadeirinha minha. Sentada no colo paterno, a pequena, que era parecida com Clara, suspirou: gosto muito da mamãe e gosto muito de você. Atormentado, ele deixou uns 2 dias. No terceiro dia, discutiu com a mulher e definiu a situação. Então ele vai agora para o embate direto aqui com Clara. Ele diz: eu sei que você não gosta de mim, mas respeite ao menos sua filha. A discussão podia ter tido um tom digno, mas Clara estava saturada daquele homem que não resistiu. A voz do marido, o gesto, a roupa, as mãos, a pele, tudo a desgostava, sabe? Ela não estava aguentando mais nem a figura de Aderbal ali diante dela. Com 16 anos de casada, percebia que num casal, pior do que o ódio é a falta do amor. Perdeu a cabeça, disse o que não devia dizer.
Aderbal quis conservar a serenidade. Minha filha não pode saber de nada. Então Clara teve um assinte desnecessário, uma crueldade inútil. Interpelava-o. Você fala de sua filha. E você? Afinal, o marido é você. Olha, Clara agora se revoltou, gente. Clara se revoltou. Ou seja, como assim, você só fala da minha filha? Lembra da sua filha? Olha para sua filha. Mas eu quero saber como você, como marido, e você. Aí, coloca ele contra a parede, né? Chama ele realmente ali para decisão. Muito pálido, Aderbal emudeceu. E ela continuou, agravando a humilhação do marido. Ou você vai dizer que não sabe? Na sua cólera contida, quis sair do quarto, mas já Clara se colocou na sua frente, resoluta, barrando-lhe o caminho. Ele ia fugir da situação, né? Da conversa. Voltara há pouco de uma festa. Estava vestida de baile, no decote muito ousado, os ombros morenos e nus, perfumadíssima. E então, com as duas mãos nos quadris, fez a desfeita. Não vá saindo, não. E perguntava, você não me provocou? Agora aguente. E ele em voz baixa, fale baixo, sua filha pode ouvir. A preocupação dele era com Mirna, né? Que ela não ouvisse aquela briga entre eles dois. Sem querer, Clara obedeceu. Falou baixo, mas pela primeira vez disse tudo. Assombrado diante dessa maldade que rompia sem pretexto gratuito e terrível, ele se limitava. Por que você diz isso? Por quê? Queria interrompê-la. Cale-se, cale-se. Eu não lhe perguntei nada. Eu não quero saber. Mas a própria Clara não se continha mais. Você conhece fulano? Seu amigo? Deve favores a você. O diabo. Foi ele, pois foi ele o primeiro. Fulano? Mentira. E ela? Quer saber de outro? Quero que Deus me segue se minto. Sabe quem foi o segundo? Cicrano. Olá, Patrícia. Boa tarde. Então, desfigurado, ele disse, se não te mato agora mesmo, porque só não te mato agora mesmo, porque minha filha gosta de ti. Disse isso e saiu do quarto. Então, como eu estava falando, ele sai, né? Ele quer sair o tempo todo, ela fica insistindo para que ele fique e começa a passar na cara dele todos os amantes que ela estava tendo, ou que já tinha tido. E aí ele disse que não matava ela ali naquela hora, porque por causa da filha. Mais uma vez aí volta essa história aí da filha. E aí agora vem a sessão a filha. O que é que acontece? 10 minutos depois ele estava lá no divã, chorando, né? Triste, arrasado, porque a mulher tinha passado todos aqueles amantes na cara dele. E de repente ele sentiu uma mão na cabeça dele. Quando ele olha para trás, era a filha. Ela estava ainda com chinelinhas de arminho, kimono rosa, dando essa indicação de que parecia que ela estava dormindo, mas que ela tinha chegado até ele ali naquele momento. Ela se ajoelhou ao lado dele. Ele passou desconcertado, passou as costas das mãos, limpando as lágrimas, né? Ele não queria que a filha visse que ele estava chorando depois dessa briga. Então ela, meiga, solidária como nunca, prestem bastante atenção, ela disse para o pai, eu ouvi tudo, sei de tudo, lenta e grave. Aí ela diz, gente, para ele, eu não gosto de minha mãe, deixei de gostar de minha mãe. Gente, nesse momento aqui, primeiro que a menina era muito mimada, ele tinha uma grande devoção, é muito provável que ela tivesse uma aproximação muito maior até com o pai do que com a própria mãe. Mas a partir do momento que ela ouve a discussão, que ela vê a mãe, né, falando todas aquelas coisas e sente que o pai se sentiu humilhado com aquela situação, o que é que ela faz? Lembram da última frase dita por ele? Ele diz o seguinte, só não te mato agora por causa da minha filha. E aí, quando 10 minutos após essa discussão, a menina chega perto dele e diz que ouviu tudo, que diz que não gosta mais da mãe, a partir desse momento, ela faz ali um acordo, né? Um acordo que não, aquele acordo que não precisa você expressar muita coisa, dizer muita coisa. Ela faz um acordo com o pai, ó, pode matar.
Porque se ele acaba dizendo que não te mata agora por causa da minha filha, e a filha vai e se encontra com ele e diz que tinha ouvido tudo e que não gostava mais da mãe, ela estava o liberando para tomar essa atitude, né? A gente infere que foi exatamente isso que aconteceu. E aí, em seguida, ele pareceu meditar, como se procurasse o sentido misterioso das palavras. Até ele ficou intrigado com o que a filha tinha acabado de dizer para ele. Ela só não chegou diretamente e disse, mate minha mãe. Mas quando ela disse, eu não gosto mais da minha mãe, ela estava dizendo a ele, se eu não gosto mais, nada mais te prende, você pode fazer. Foi isso que a filha fez. Surpreendente, né? Mas é isso que ela faz no final. Então levantou-se, foi a um móvel, apanhou um revólver na gaveta. Subiu sem pressa diante do espelho, estava lá Clara espremendo uma espinha. Ao ver o marido, né, ela começou a rir dele. Boa, normal, afável com os outros, mas o texto coloca aqui que com ele ela estava sendo demasiadamente cruel com o homem, né, que ela tinha deixado de amar. E o seu riso esganiçado e terrível foi outra maldade desnecessária. Então Aderbal aproximou-se, atirou 2 vezes no meio do decote. E assim acaba o conto, né? Mais um conto dessa coletânea A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Tragédia familiar, traição, a questão aqui do adultério, da figura feminina, da figura masculina, do envolvimento da própria filha, dando um consentimento para que a mãe fosse assassinada pelo pai. Histórias surpreendentes que muitas vezes as pessoas acham que, nossa, mas como isso? Não, isso aí é ficção, isso nunca aconteceria. A gente vê tantos casos hoje, né? Casos criminais que apontam coisas que a gente fica sem entender como poderia ter acontecido. Então, não seria difícil algo parecido acontecer. E foi justamente por isso que Nelson Rodrigues chamou tanta atenção no período em que escreveu, né? E foi tão atacado, porque ele coloca, né, para todo mundo ver de uma forma escancarada, essas nuances dessas relações familiares e o que é que elas têm de mais obscuro, né, de mais profundo, de mais terrível. Ou seja, por que essa morte de Clara, esses tiros justamente no meio do decote? E o que é que representa o decote no conto? Nada mais do que essa sensualidade feminina que entrava em oposição extrema com a concepção feminina casta, santa, pura, mãe, né, a dona do lar, aquela coisa toda. Essa mulher, né, que já não amava mais esse marido, que tinha tantos amantes e de repente ela até achava um absurdo esse homem não se impor, esse homem não tomou atitude. Mas ele não fazia isso porque ele queria cumprir aquele papel do pai, né? Ele queria cumprir o papel do pai e queria que ela cumprisse o papel da mãe. Então, existe ali toda uma visão em torno do que é que eu entendo como família, como eu concebo isso como família. E é claro que isso é uma questão de educação também. Provavelmente a Aderbal foi educada dessa forma, né? E aí, Clara, é ela quem rompe com esses conceitos tão cristalizados. É ela quem quebra com as regras, né, dessa família. E aí a gente percebe aqui claramente que ela recebe uma punição. Ou seja, qual é a punição que Clara recebe por não se ajustar a essas regras familiares? A essa mãe pura, casta, santa. Ela é morta com 2 tiros no meio do peito, aqui ó, no decote, que é simbolicamente a expressão da sua sensualidade, dessa mulher que não se coloca como a pura, santa e casta, mas que está ali em busca de satisfações, né, sexuais. E no caso aqui rompe com esse conceito da família, enquanto que o próprio Aderbal, no início do conto, ainda no período, né, das núpcias, né, da lua de mel, ele diz que o homem, por natureza, é polígamo. Ele fala do homem, mas na verdade a gente nem vê tanta coisa, pelo menos o conto não apresenta, né, que ele tenha traído Clara. Poderia até ter traído, mas aqui não apresenta essa informação, mas apresenta a parte dela.
bem interessante, né? A gente pode refletir, sempre falando sobre essa questão, vamos contextualizar para entender bem essa concepção, por que se coloca assim, a gente tem um olhar crítico sobre essas relações, mas nunca querer que os escritores, que, enfim, pensem como se eles estivessem vivos hoje, vivendo a nossa sociedade, no embate de ideias que nós temos hoje, né? Então, gente, Nelson Rodrigues é reconhecidíssimo até hoje, né, como grande escritor. Vale salientar, viu? Pernambucano, nasceu em 1912 e morreu em 1980 no Rio de Janeiro, tá bom? Então, deixou um grande legado. Existem várias peças maravilhosas, inclusive o Dama de Lotação também é dessa coletânea da vida como ela é, se tornou até filme. Existem várias produções, filmes, apresentações dessa peça. Enfim, quem quiser aí entrar na internet e conhecer um pouco mais, não vai se arrepender, porque tem muita coisa interessante sobre esse escritor. E só para lembrar, não esqueçam de curtir e compartilhar. Como eu falei no início da live, excepcionalmente hoje eu comecei a live num horário diferente do que eu costumo fazer, mas porque eu tive algumas questões de mudança, eu precisei, estou nesse processo de arrumação aqui no novo espaço que eu estou morando. Mas muito obrigada pela participação, compartilhem, curtam. Esse vídeo também vai estar no YouTube, se você está assistindo no gravado no YouTube. Por favor, deixe seu like, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais pessoas e aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. Vale salientar uma coisa muito importante, gente. Eu não quero que vocês esqueçam disso. Quarta-feira que vem, quarta literária, às 20 horas. Aí a gente volta para o nosso horário lá. E durante a semana eu digo para vocês qual vai ser a nossa nova história. Quem tiver sugestão pode passar para mim também. Beijo, minha gente. Tchau e até a próxima.